Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé, a fim de enfrentarmos mais um dia, não é? Um dia que nós não sabemos como vai terminar, mas nós sabemos aquele que controla e que tem poder sobre a nossa vida, como são as suas promessas e como é o seu caráter. Mas isso, obviamente, acontece para aqueles que têm tido fome do Senhor, aqueles que têm tido desejo de conhecer a Deus. E como conhecemos o Senhor? Através da sua palavra. E hoje eu quero falar algo muito importante para vocês, algo que deve estar no coração de qualquer pessoa que quer se relacionar com Deus. E um dia, um profeta chamado Isaías escreveu sobre pessoas que se aproximam de Deus, mas seus corações, o seu interior, estão distantes dele. Então nós vamos falar sobre cegueira espiritual e a hipocrisia do povo que muitas vezes quer estar perto de Deus, mas ao mesmo tempo não tem desejo de Deus. Interessante, não é? Vamos ver isso no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, do verso 13 até o verso 16. Está escrito: O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer uma obra no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um acontecimento extraordinário, de maneira que a sabedoria dos seus sábios vai acabar, a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem, profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele nada sabe. E coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos Deus, através do profeta, se achegando o povo e chamando o povo. A palavra de Deus sempre é um chamado de Deus para o arrependimento, para a mudança, para a transformação, para realmente desfazer o mal que nos cerca. E Deus, através do profeta, está falando com o seu povo neste momento, olhando o panorama de como o povo de Deus estava vivendo nesse momento. Então, o que o Senhor diz aqui? Este povo se aproxima de mim. Mas ele se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios, falando palavras de louvor, de adoração, mas o seu coração. Veja como Deus enxerga algo que é profundo. Ele não vê o exterior, ele vê o inteiro, o integral. Ele vê o homem por dentro e vê o homem por fora. Então Deus estava realmente chamando a atenção do povo: olha, vocês estão me honrando com seus lábios, falando palavras bonitas, mas o seu coração está distante de mim, não é? E vocês estão falando palavras que só consistem em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então, como se fosse uma máquina, né? Homens que muitas vezes se aproximam de Deus na igreja ou na hora do louvor e cantam e tudo mais tal, porque aprendeu assim, porque é uma tradição, e como se fosse uma máquina, quando você aperta um botão, ela começa a funcionar. E muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é assim. A gente então faz orações e se dispõe diante de Deus e ora na hora da comida, mas é uma coisa maquinalmente aprendida. Eu faço porque todo mundo faz. Eu faço porque eu aprendi assim. Mas eu mesmo, meu relacionamento com o Senhor não é verdadeiro. Então Deus diz aqui: eu vou continuar a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, de maneira que a sabedoria dos sábios vai acabar e a prudência dos seus prudentes, né, vai se esconder. Então Deus está falando assim: olha, vocês vão sofrer por causa dessa hipocrisia, por causa dessa falsidade. Vocês vão sofrer porque eu quero tratar vocês, porque eu vou chamar vocês para a correção. E por causa disso, vocês vão passar por uma situação difícil. Então, o Senhor diz aqui: ai, não é? Dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Este ai é mesmo aquele ai de dor. Não é? Então, ou seja, vocês vão dizer ai, porque vocês estão escondendo o seu propósito do Senhor e por causa disso, isso vai trazer sofrimento.
Não é Deus que vai operar um castigo, um sofrimento, uma ruína, mas a sua posição, aquilo que você está semeando, você vai colher. Então ele diz assim, e ele faz uma comparação com o barro e o oleiro. Quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. Ou que coisa a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. Então o que Deus está chamando a atenção aqui do povo é mostrar, olha, você está vivendo do seu jeito e fazendo as coisas muitas vezes escondidas, e aí no mais profundo do seu coração, da sua alma, você maquinalmente faz planos e tudo mais, e diz assim, ninguém está sabendo, ninguém me vê, não, essa coisa que eu estou fazendo aqui, ninguém sabe, não é? Que coisa perversa é essa? Porque é como se o barro dissesse do oleiro, ele nada sabe, não é? É como se também aquele que foi feito falasse assim, não, ele não me fez. Quando, na verdade, gente, nós fomos criados por Deus. Esse Deus poderoso que tem a forma de todas as coisas, ele sabe exatamente quem eu sou, como eu vivo, o que está na minha mente. Antes de eu falar, Deus já conhece as palavras, os meus pensamentos, o meu interior, o mais profundo da minha alma. Então não se iluda e mude o seu relacionamento com o Senhor, se achegando diante dele com a verdade. Senhor, estou sofrendo por causa desse pecado, porque eu errei aqui, porque eu talvez prejudiquei meu filho, ou não tenho tratado bem minha esposa, meu marido, e a minha vida tem sido uma vida de sofrimento, porque eu me afastei do Senhor, não é? Não insista no pecado, não insista pensando, ninguém está vendo, eu vou continuar, ninguém sabe, eu vou permanecer. Não faça isso, porque você vê que Deus chama e chamou o seu povo à disciplina, para corrigir. Para quê? Para curar, para transformar. Mas é importante que a verdade prevaleça. Então Deus trata o seu povo para que ele pudesse se arrepender e reconhecer o seu pecado. Portanto, talvez você esteja vivendo uma situação como essa, mas neste momento eu quero incentivar você a se achegar diante de Deus com a verdade, a se achegar diante de Deus pelo que você tem vivido. E mesmo que você esteja fazendo algo que você sabe que é errado, achegue-se diante do Senhor, peça perdão, confesse o seu pecado e coloque a verdade diante dele para que você possa ser curado, para que você possa ser transformado. Não permaneça no pecado. Não diga, o Senhor não sabe. Não diga, ele não me fez, porque isso não é verdade. Ele tem todo o poder sobre as nossas vidas. Ele é o Criador. E nós precisamos, então, fazer com que este dia nós possamos vivê-lo na presença do Senhor, sem hipocrisia ou falsidade, mas exatamente com as palavras e com a dedicação verdadeira ao Senhor. Estamos sofrendo ou passando dificuldades, ou a vida está difícil, mas como é que nós nos acostumamos a viver? Com mentiras, com palavras, né, que são assim agradáveis, para tentar ver se a coisa muda. Não é dessa forma que as coisas vão mudar. Nós precisamos nos achegar diante de Deus com a verdade, derramar o nosso coração perante Ele, e a sua misericórdia, a sua graça e o seu poder vão transformar a nossa história. Deus não põe remendo novo em pano velho. É necessário que seja feito algo transformador na sua vida. Que Deus te abençoe.